Bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvi fazer esse vídeo como uma espécie de apresentação do meu projeto, que é basicamente um portfólio que eu fiz aqui. Fiz como um primeiro projeto, assim, um pouco mais... não complexo, mas o primeiro projeto que eu tô, assim, tipo, completando ele inteiramente, fazendo ele visualmente bonito, tentando fazer uma finalização, fazendo um deploy, botando aqui na Vercel. Basicamente, o que eu pensei em mostrar nesse vídeo seria basicamente uma explicação de como funciona, mostrar a funcionalidade simples que eu adicionei aqui nele, mostrar como ele está visualmente, mostrar algumas mudanças, talvez possa vir a fazer depois, e dar uma explicação bem rápida sobre como funciona a base do código, que tecnologias foram utilizadas. E tá, a princípio, basicamente mostrando primeiro como funciona visualmente ele, como ele está. Primeira coisa, a gente tem algumas animações, alguns efeitos aqui de entrada. A gente vai ter uma mudança de tema, a gente pode optar pelo tema claro ou tema escuro. Aqui com um switchzinho, tem aqui no título. Aqui a gente vai ter uma aba de um overlay, basicamente, a gente vai ter um menu de navegação, que a gente vai poder ir para diferentes partes do nosso projeto. Então, eu posso ir para a parte de sobre, parte de tecnologias, parte de projetos e a parte de contato. A gente vai ter também um sistema de mudança de linguagem, então a gente vai poder utilizar em inglês, por exemplo. E basicamente seria isso aqui a princípio. Vamos botar aqui em português. Agora, mostrando um pouco algumas outras páginas do código. Basicamente, cada página do código representa uma seção diferente e cada movimento de scroll ou toque, quando a gente usa a responsividade celular, vai basicamente para a próxima página, fazendo um scroll pela página inteira. Então, se eu vim aqui, por exemplo, para baixo, pronto, temos a próxima página, algumas animações, uma explicação um pouco sobre mim, como é que foi meu início programando, o que eu venho programando hoje em dia. Aqui alguns cursos que eu tenho, no caso minha formação, no ensino médio com técnica eletrônica, e atualmente estou cursando ciência da computação. Aqui embaixo temos uma lista de tecnologias, não são todas que eu utilizo ou que eu já utilizei. Obviamente eu sei C, sei Java, sei SQL bruto, coisas assim. Eu botei mais a minha stack para desenvolvimento web. Então aqui temos HTML, CSS, JavaScript básico, Node.js, TypeScript, React, Next.js, Prisma, Jest, Tailwind. Por exemplo, nesse projeto utilizei principalmente Next, obviamente React, óbvio, utilizei HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, utilizei um pouco de Jest, utilizei Tailwind para fazer isso e mais algumas outras tecnologias que eu não citei aqui. Aqui a gente tem, só mostrar aqui também, adicionei esse pequeno efeitozinho aqui atrás, esse efeito de iluminação atrás. A gente tem também um hover sobre cada elemento, então a gente pode fazer um hover aqui sobre cada tecnologia. A gente tem aqui daí uma aba de projetos, que basicamente eu vou adicionar obviamente mais projetos ao longo do tempo, mas em que basicamente a gente pode listar cada projeto aqui, no caso está até com uma foto antiga ali. Então eu posso adicionar diferentes projetos aqui, fazer uma explicação sobre cada um deles, adicionar uma descrição, adicionar uma lista de tecnologias. Então, por exemplo, abrindo aqui, a gente tem a descrição do portfólio, esse presente portfólio, explicação sobre ele, o que foi utilizado. Aí a gente pode adicionar também, por exemplo, um link para o repositório, um link para um vídeo no YouTube, no caso esse vídeo que eu estou gravando agora, link para o website, que seria onde a gente vai fazer o deploy do projeto, no caso aqui eu não atualizei aqui ainda. A gente vai poder botar a lista de tecnologias utilizadas, como aqui por exemplo, React, Next.js, Tailwind, Motion e Jest. Utilizei outras tecnologias, depois eu vou falar sobre. Aqui botei um outro projeto que na realidade não está feito ainda, estou usando alguns projetos em desenvolvimento. Então aqui vai ser basicamente o link para perfis pessoais meus, então GitHub, meu LinkedIn, meu canal no YouTube e meu website, que seria esse portfólio. Agora aqui na parte de informação, a gente vai ter basicamente informação sobre mim um pouco, tipo, sobre meu contato, que eu atualmente estou em busca de um emprego, estou disposto a aprender qualquer tecnologia requerida. E aqui, à direita, a gente vai ter minhas informações de contato, então meu e-mail, meu telefone, meu LinkedIn e o meu GitHub. E aqui também uma opção de baixar currículo, certo? Que vai baixar basicamente meu currículo. E que também, no caso, só um outro ponto aqui que eu botei também, também botei a opção de baixar o currículo em outra linguagem, em inglês também temos o download do currículo em outra linguagem. E basicamente seria isso, agora só mostrando rapidamente como ele ficou visualmente com o modo claro. Pronto, basicamente isso. O scroll é desabilitado nessa área para a gente evitar problemas quando tiver mais projetos, que aqui necessita ter scroll aqui dentro, então aqui a gente está utilizando basicamente Aqui a gente está utilizando basicamente o comportamento padrão do browser, então aqui quando tiver uma lista de projetos um pouco maior, que tiver um overflow, a gente vai abrir o scroll aqui, mas não vai ter a troca de página, certo? E agora mostrando com um pouco de responsividade. Então vamos deixar aqui como um Galaxy Note 20.
E pronto, a gente tem aqui, deixa eu botar aqui centralizado, perfeito. Então a gente consegue fazer o movimento de touch, então a gente consegue ir pelo projeto com o movimento puro de touch, certo? Como não tem como utilizar scroll aqui. E basicamente a parte de como funciona o projeto, como funciona a parte de responsividade é basicamente isso. Tem uma responsividade tanto em lateral quanto em tamanho de tela vertical, certo? Basicamente essa é a base de como funciona o projeto em questão de estrutura. Aí temos aqui obviamente o About, Technologies, Projects e Contact. Então, basicamente, a gente pode também utilizar o menu de navegação, caso a gente não tenha como utilizar scroll ou utilizar o toque da tela. E, basicamente, a parte frontal, a parte visual do nosso projeto é basicamente isso. Agora, indo para o código. Certo? Aqui agora no código a gente tem um repositório com nossos arquivos. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um README, tanto em português quanto em inglês, uma explicação básica do que é o projeto. Vamos ter aqui nosso package.json com as dependências necessárias. E aqui o resto que a gente terá vão ser algumas configurações, como configurações do Jest. A gente vai ter configurações do NextGenTL, que foi utilizado para fazer a parte de tradução, para ter português e inglês. Aqui são mais algumas configurações, como por exemplo um middleware, para a gente ter basicamente desabilitar a detecção de locale, então sempre vai ir por padrão para o português brasileiro. A gente vai ter como padrão o locale português, certo? A gente tem a lista de locales que são permitidos, então português e inglês. A gente vai ter aqui, por exemplo, uma verificação para ver se foi utilizado um locale existente, para que alguém não tente acessar, por exemplo, um locale em espanhol. Agora, quanto à estrutura básica de como funciona aqui a parte principal do código, a gente vai ter aqui o nosso public, que vai ser basicamente onde vai ter os dois PDFs com o currículo, tanto em português quanto em inglês, a imagem minha que está sendo utilizada, o favicon e as imagens dos projetos que são utilizadas nas previews do projeto, certo? A gente vai ter aqui a lista de mensagens, então a gente vai ter basicamente toda a parte necessária para fazer a tradução. Então, toda a parte de tradução vai ser feita aqui com NextGenTL. Aqui na lib a gente tem basicamente uma utilidade simples, Tailwind, que já foi gerada automaticamente quando eu fiz o início do projeto, que eu utilizei o ShadCNY, que é basicamente uns componentes pré-estilizados, já pré-iniciados, que eu utilizei mais como uma base para ter alguma estrutura um pouco mais complexa, sem ter necessidade de fazer tanto boilerplate. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui a explicação sobre o que é, e basicamente a gente tem acesso a alguns componentes pré-prontos e a gente pode fazer alterações em cima deles. Então foi bem pouco utilizado, utilizei mais para fazer o botão de download, fazer a parte de ter o nosso dialog quando a gente clica em um projeto e também a parte de tecnologias ali de cada projeto, que é só um drop-down menu, nada muito complexo. E também para a parte de estilização, que eu utilizei NextThemes e ficou um pouquinho mais fácil já iniciar com ele. A gente tem um Global Context, só para mostrar se nosso overlay está aberto ou fechado, porque a gente utiliza essa parte do overlay em diferentes componentes. Utilizei o Context API, porque é uma parte relativamente simples. Aqui a gente tem basicamente um simples hook para a gente conseguir fazer a parte de scroll, para a gente fazer aquele evento de scroll que ele scrolla pela página inteira, tanto para cima quanto para baixo. A gente basicamente vai substituir o default, o padrão, o comportamento padrão. Aqui a gente tem a nossa lista de páginas, então a gente vai ter aqui cada página com as animações que a gente utilizou com Motion, certo? E também com a tradução que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai conseguir acessar cada informação do nosso arquivo de tradução. A gente tem cada página aqui, com os links, com toda a informação. A parte de testes, a gente tem alguns testes relativamente simples, só para fazer uma verificação, como por exemplo, se a parte de animação de texto, que é a parte de animação com o cursor, que é empregada aqui no início, se essa parte está funcionando corretamente conforme a velocidade que está sendo necessária, coisas assim. A gente vai ter aqui daí basicamente alguns outros componentes que vão ser utilizados, como por exemplo o componente para fazer o Icon Card, que vai ser utilizado para as tecnologias. A gente vai ter o Locale Switcher, que vai ser basicamente esse switchzinho aqui. E a gente vai ter mais alguns como o nosso overlay, o nosso card para cada projeto, a animação de texto utilizada aqui, certo? Nosso Theme Provider, que utiliza o NextThemes para fazer a troca do tema. Theme Switcher, que é aquilo ali na realidade, o Locale Switcher que eu selecionei antes, é esse aqui. Nossa top bar também, que é só uma partezinha para esse componentezinho aqui superior, para ele ficar ali bonitinho, certo? E a gente vai ter aqui nosso app, que basicamente a gente vai ter um layout que só vai passar
só passar um children, certo? Porque é necessário ter um layout aqui nesse root directory. Então, caso nenhum locale tenha sido encontrado, por exemplo, um locale em espanhol, alguma coisa assim, vai retornar um erro, que basicamente a página não foi encontrada, e é apenas isso. E aqui dentro do locale, que vai ser basicamente uma rota dinâmica com Next.js, a gente vai ter nosso Global CSS, que a gente vai ter algumas classes aqui um pouco personalizadas, que eram um pouquinho mais complexas de se fazer com Tailwind, e a gente vai ter aqui nosso layout, certo? Que vai ter aqui um pouco de metadata, vai ter os nossos provedores de mensagem, nosso provedor de tema, nosso provedor de state global, certo? Além do Analytics e Speed Insights da Vercel. E aqui nossas páginas, que vão ser basicamente utilizar o nosso scroll, nosso hook de scroll. E aqui cada página que a gente tem que vai ser renderizada no nosso resultado final. Então, basicamente, toda a estrutura do projeto é essa daqui. No futuro eu vou provavelmente adicionar mais, talvez você fazer o projeto novamente com algumas outras tecnologias, coisas assim. Mas, no geral, a estrutura básica do projeto é isso. Desde já, eu já agradeço qualquer um que tenha visto o vídeo até aqui. E é isso. Me contratem.